Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, meus amigos. Vamos conversar sobre o Esporte Clube do Recife. Daniel Paulista vai fazer mudanças, meus amigos. Vou trazer todos os detalhes aqui para vocês em relação a essas mudanças que Daniel Paulista já exigiu ao presidente Yuri Romão. Exatamente, bronca pesada aí. E também, meus amigos, a questão de Antônio Oliveira. Isso, o treinador ainda tem esse zum de pagamento de multa e tudo mais. E a gente vai conversar sobre isso, beleza? Mas antes, meus amigos, já se inscreve aí no canal, deixa seu like. Se tu quer ficar por dentro de tudo, ficar sabendo de tudo que acontece no Leão da Ilha do Retiro. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Vamos começar aí falando rapidamente aqui sobre o ex-treinador do Sport, Antônio Oliveira, que já está indo para o Remo. Daniel Paulista chegou para o Sport, saiu do Remo para o Sport, ele agora sai do Sport e vai para o Remo, exatamente. Mas o ponto não é esse, meus amigos. O ponto principal é aquela multa rescisória. A multa rescisória de Antônio Oliveira, que era 6 milhões, foi para 3, depois foi para 2, e ninguém sabia direito, e o Sport ainda estava tentando um acordo, tá? O Sport estava tentando um acordo com o empresário do jogador, com o empresário do treinador, e o treinador também. Eles não queriam acordo, queria receber tudo no ato. Mas o Sport foi lá e conseguiu esse acordo, e também a questão de verdade, qual o valor da multa rescisória de Antônio Oliveira. Bora lá para a matéria. Vamos lá, meus amigos. Como vocês estão vendo aí no GE, tá certo? Sport finaliza acordo e rescisão de ex-técnico Antônio Oliveira será diluída em 10 parcelas, exatamente. Rubro-Negro chega a acerto com o staff do Português e quitará multa rescisória pela demissão. Quem trouxe foi a Camila Souza do GE. E concluindo, meus amigos, essa mesma matéria, tá? O Sport e staff de Antônio Oliveira chegam ao fim de uma longa negociação nos últimos dias, mas com um acordo concretizado. O rubro-negro pagará pela demissão antecipada do treinador português, que tinha contrato até o fim do ano na Ilha do Retiro, 3,22 milhões de reais. Meus amigos, 20 dias e vai colocar aí 3,22 milhões de reais no bolso. Vai ser dividido em 10 parcelas, como a gente viu, mas é muita grana. É 322 mil reais sem fazer nada. O cara chegou, não fez nada no esporte. Pelo contrário, destruiu um pouco que Pepa tinha feito ali, que também não fez muita coisa. E, meus amigos, é complicado. Essa diretoria do esporte, eu não vou estar chovendo numa olhada aqui, porque senão a gente vai ficar chateado de novo aqui. Mas, meus amigos, entrou em um acordo, tá? Entre Antônio Oliveira e Esporte e Antônio Oliveira. É muita grana, mas é mais um erro de Yuri Romão e a gente não pode esquecer isso aí no futuro, tá? Porque o Sport, acredito que vai dar esse engrenado aí com o Daniel Paulista e a gente não pode esquecer desses erros grotescos aí que o Sport perdeu por baixo aí uns 30 a 40 milhões só com o treinador e jogador aí que contratações erradas. É muito complicada essa situação que Yuri Romão, essas negociações que Yuri Romão propôs aí para o Sport, beleza? Mas tranquilo, Jackson. Vamos falar sobre as mudanças. Quais são essas mudanças que Daniel Paulista já exigiu ao presidente e já vai ficar valendo a partir de hoje, tá? Dia 17, terça-feira, 17 de junho. Bora lá, meus amigos, bora para a matéria, tranquilo, e depois a gente volta aqui para conversar um pouco sobre essas mudanças. Bora lá. Vamos lá, meus amigos. O amigo aí Pedro Maranhão trouxe a informação. Nesta terça-feira, dia 17, treino em 2 períodos, manhã e tarde no CT do Esporte, mais entrevista de Lucas Lima. Após a coletiva, a imprensa poderá acompanhar o treinamento da tarde na íntegra. Aí ele escreveu aqui: que bênção essa chegada de Daniel Paulista. Não lembro a última vez que assisti um treino completo. Bora lá, meus amigos. 2 pontos aqui dessa mudança, tá? O primeiro ponto, que aí é o que ele trouxe, que é a questão do treinamento. Todos os treinamentos do esporte era fechado. A gente, como torcedor, não sabia de nada que acontecia na Ilha do Retiro. Isso aí faz uns 2 a 3 anos, tá? Eu não sei direito, mas faz muitos anos que o esporte, principalmente nessa gestão de Yuri Romão, fechou. Fechou o treinamento, ninguém vê nada.
se o que Pepa fazia, o que Mariano Souza fazia, o que Guto fazia, ninguém podia ver. E sempre, tá? Desde que eu acompanho, desde novo, tinha essa questão de tipo, ó, bora lá fazer o treinamento, vai ter um treinamento aberto. A gente ia, ficava sabendo, ó, a possível escalação do esporte. Sempre saía, principalmente através da Rádio Jornal. Ó, vai ter essa possível escalação do esporte, e o time pode entrar com esses jogadores. Mas essa gestão de Yuri Romão fechou isso e não podia ver nada, tá? Quando eu vi, era tipo jogador batendo uma peladinha ali, já tinha acabado o treinamento e tudo mais. Esse é o principal, esse é o primeiro ponto. O que eu gostaria de dizer sobre esse ponto, que ainda tem a questão de César Lucena. Meus amigos, se o treinador está escondendo alguma coisa, é porque ele não sabe treinar. Eu vou dizer, eu gosto particularmente do estilo de Mariano Souza, mas se estava escondendo isso tudo, Souza, Pepa, Guto, e esse Antônio Oliveira, enfim, e a diretoria e o presidente também não estava querendo deixar a imprensa ver o treinamento, por quê? Porque não tem essa transparência. E agora Daniel Paulista exigiu ao presidente, tá dizendo, ó, vai ter que liberar sim, vai liberar e a imprensa vai acompanhar. Isso para mim é importante, que mostra que o treinador sabe treinar, o treinador vai ensinar e vai mostrar aí para a imprensa, para a gente, como torcedor, ficar sabendo a possível escalação. Porque na época de Pepa aí, esse passado escuro, recente, a gente nem sabia quem ia ser escalado, quem é que vai agora para o time titular, quem é que vai chegar. E a gente não sabia quem é o time titular do esporte. E desde novo, tá? Eu acompanho o esporte desde 8 anos de idade aí, que eu lembro, tá? Eu acompanho desde antes, mas que eu lembro, a partir dos 8 anos ali, sempre era, ó, qual a escalação do esporte? Ah, vai ter Bosco, vai ter a Taliba, vai ter não sei quem. A gente ia ali sabendo qual o time do esporte. É Gaúcho na zaga, Adriano, Valdir Papel no ataque, Adriano Chuva. Então a gente já sabia mais ou menos como era o time do esporte. E depois foi-se, e agora, passado recente com o Yuri Romão, a gente não pode saber qual é a escalação do esporte. E isso é horrível, tá? Porque a gente não pode, não chega nem a cobrar ao treinador, porque os treinadores, como a gente chama, era meia boca. Era meia boca, meus amigos. A realidade é essa. O outro ponto, meus amigos, que é importantíssimo você ficar sabendo. Muita gente não sabia, mas César Lucena, como a gente sabe, ele é auxiliar técnico. Tá no esporte aí há uns 15 anos. Ele é auxiliar técnico e ele vem acompanhando todos os treinadores, tá? Ele vinha ali, acompanhava os treinadores, sempre quando caía um treinador, ele ia lá substituir. Mas acabou de estourar uma bomba, tá? Interna de dentro do esporte, que na gestão Mariano Souza, na gestão de Pepa e principalmente agora nesses 20 dias de Antônio Oliveira, César Lucena não sabia de nada. Isso mesmo, o que acontecia no time, nada. César Lucena deixou de ser auxiliar do esporte, estava recebendo, mas não era auxiliar efetivo, porque os gringos, tá? Isso é algo que todos os gringos que vêm treinar aqui no futebol brasileiro, eles impõem isso, ele traz a equipe dele de quem é de confiança dele. E o clube é que se exploda, tá? Em primeiro lugar, os gringos. Então, eles não colocam o auxiliar para acompanhar treinamento, eles não têm essa intimidade para saber se o auxiliar vai passar alguma coisa do clube para eles, eles não querem saber. Eles fecham a casinha entre eles e não dá espaço nenhum. E Daniel Paulista já fez essa mudança também, meus amigos. Daniel Paulista disse que isso não existe e que ele precisa do auxiliar e de outras pessoas também dentro do clube. Porque é uma casadinha. Como é que ele vai saber? Isso foi o que argumentou Daniel Paulista, tá? Como é que ele vai saber o que acontece na base? Quem vive o clube é o treinador da base, é o auxiliar, que o auxiliar faz esse meio campo, tá? Só se for um auxiliar que não seja de confiança e faça mal ao clube, que eu não estou dizendo que é o caso de César Lucena. Mas, meus amigos, Daniel Paulista fez essas duas mudanças, ele exigiu essas duas mudanças. A primeira é que o treinamento seja aberto para a imprensa agora vai acompanhar os treinamentos, não todos, tá? E eu acredito que tem que ser aberto mesmo para a imprensa. Agora, aqueles jogos decisivos, fecha. Mas a imprensa é só um porta-voz da torcida que tem que entender isso. Claro que a gente sabe que tem as laranjas podres, tal, que quer só inflamar, mas Daniel Paulista já fez isso, já exigiu isso, e também a questão de César Lucena, que é muito importante, que aí vai ter um olhar maior ainda para a base, porque lembrando, Zé Lucas foi um acaso, tá? Não bota Zé Lucas na conta de Pepa, não. Pepa estava querendo fazer o rodízio e deixou Zé Lucas ali
no sub-20, né? Não sub-20, sub-17 do Sport, e Zé Lucas apareceu e ele abraçou Zé Lucas ali porque a torcida exigiu. E ainda Zé Lucas ainda ele nem era tão assim nas graças de pipa, mas isso é assunto para outro vídeo. Beleza? Mas deixa aí nos comentários o que você achou das mudanças de Daniel Paulista na Ilha do Retiro. Tamo junto e até a próxima.